do culto à personalidade. E vamos lidar com este tema à luz de Daniel, capítulo 3. A Igreja Evangélica Brasileira experimenta um dos mais colossais e expressivos crescimentos de todos os tempos. É um fenômeno hoje estudado pelos grandes missiólogos no mundo inteiro. Aqueles mais ufanistas e otimistas chegam a dizer que dentro de algumas décadas a Igreja Evangélica Brasileira será a maioria na nação. E o que estamos assistindo é um crescimento explosivo, mas muitas vezes um crescimento sem qualidade. Como disse o Dr. J.I. Packer, nós temos um cristianismo aqui de 5.000 quilômetros de extensão e apenas 5 centímetros de profundidade. Um dos aspectos que mais denunciam a superficialidade e os equívocos que tantas vezes se praticam nesta realidade evangélica brasileira é a maneira como alguns líderes se posicionam. Hoje nós estamos vendo líderes colocando sobre si mesmos títulos pomposos, títulos grandiosos, e eles mesmos se auto-intitulam líderes, chefes sobre outrem. Há muitas pessoas que estão dando a si mesmas o título de apóstolo, ou outros títulos ainda mais pomposos, como se pudessem fazer isso com o amparo das Escrituras. Pior do que isso, nós estamos assistindo hoje uma corrida galopante por parte de alguns líderes com a tendência do culto à personalidade. Estamos colocando líderes em determinados pedestais, colocando-os numa posição elevada, não entre o povo, mas acima do povo, e esses líderes correm o risco de gostarem do poder, de gostarem do pedestal e se esquecerem de que têm os pés de barro. Eu gostaria de ilustrar este perigo evocando o texto de Daniel, capítulo 3. No capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor, rei da Babilônia, teve um sonho e ele se perturbou porque ele não tinha a interpretação desse sonho. Ele convoca os magos da Babilônia para interpretar o sonho e eles não puderam nem sequer contar o sonho dele, quanto mais interpretá-lo. Então Nabucodonosor expediu uma ordem para que todos esses magos fossem mortos. Daniel, sabendo disso, pediu ao rei um tempo, chamou seus amigos, oraram por isso, pediram a Deus discernimento e sabedoria, e Daniel vai ao rei Nabucodonosor para interpretar o seu sonho. E o sonho era este: Nabucodonosor tinha sonhado com uma grande estátua, cuja cabeça era de ouro finíssimo, cujo peitoral e os braços eram de prata, cujos quadris eram de bronze, cujas pernas e os pés eram de ferro e barro. Diz ainda que este sonho tinha a ver com o futuro da humanidade, com o desenrolar da história. E no sonho uma pedra não lavrada por mãos cai nos pés desta estátua, pés de barro e de ferro, e esta estátua toda vira pó, e esta pedra enche e ocupa toda a terra. É claro que Daniel estava visualizando no sonho de Nabucodonosor que haveria um reino que viria e ocuparia toda a terra. Era o reino vitorioso e vencedor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Na interpretação de Daniel, a cabeça de ouro puríssimo era o próprio rei Nabucodonosor. Este peitoral de prata, com os braços de prata, falavam de um outro reino que dominaria a Babilônia, menor do que a Babilônia, o reino Medo-Persa. Os quadris de bronze mostrando a grande agilidade e velocidade deste reino seria o Império Greco-Macedônio, o Império Grego com Alexandre o Magno, que dominaria o mundo, que espalharia a cultura helênica por todo o mundo.
E estas pernas de ferro, com os pés de ferro e barro, eram uma representação do poderoso e esmagador Império Romano. Mas que nesta época, uma pedra não lavrada por mãos bateria nos pés dessa estátua e toda a estátua viraria pó. Aí é uma profecia acerca do reino de Deus, que viria por meio de Jesus Cristo. E todos os reinos da terra então seriam subjugados pelo reino de Cristo. E então o reino seria do Senhor e do seu Cristo. O grande problema é que quando chega no capítulo 3 de Daniel, Nabucodonosor, sendo a cabeça de ouro, sendo rei de reis, ele resolve construir uma estátua de 30 metros de altura por 6 metros de largura, toda de ouro. E ele expede uma ordem por todo o seu reino, que aquele que não adorasse a imagem de ouro que ele levantara, deveria ser jogado na fornalha ardente. Pois bem, se ele era cabeça de ouro, agora esse rei está construindo toda uma estátua de ouro, dizendo o seguinte: eu quero ser adorado, eu quero ser venerado. Então Nabucodonosor institui o que nós chamamos de culto à personalidade. É interessante que este rei, por achar que era maior do que os homens e por querer ser adorado como um próprio Deus pelos homens, por não quebrantar o seu coração, Deus o tornou louco. Deus o mandou para o pasto, para o meio dos animais. Os pelos cresceram, as unhas viraram cascos, e este homem tornou-se um homem louco, a conviver com os animais do campo, sendo banhado pelo orvalho do céu, até que ele reconheceu que ele era homem, até que ele se humilhou debaixo da poderosa mão de Deus, que teve misericórdia dele e o restaurou. Eu penso que essa experiência de Nabucodonosor lança luz sobre um dos problemas mais sérios que tem atingido grande parte da igreja evangélica brasileira. Porque hoje, tristemente, alguns líderes têm se levantado como verdadeiros ícones, líderes que têm se colocado no pedestal, líderes que têm requerido do seu povo quase que uma espécie de veneração, líderes que se colocam acima do povo de Deus e não entre o povo de Deus. Vale destacar que quando o apóstolo Pedro se dirigiu aos crentes da dispersão, ele disse: eu, presbítero, entre vós, ou como vós. Então ele está mostrando que ele não era um presbítero acima dos outros presbíteros, mas que ele era um presbítero como os outros presbíteros, lidando junto com o povo de Deus. É triste quando eu vejo hoje pregadores e cantores sendo tratados na igreja evangélica brasileira como se fossem astros de cinema, como se eles fossem pessoas que tivessem fãs e tivessem admiradores. Hoje a igreja evangélica brasileira comete o grave pecado da tietagem evangélica, onde se coloca pastores, pregadores, cantores num pedestal e lida-se com essas pessoas como se fossem astros de cinema. Eu quero dizer para você uma coisa importante. Há muitas estrelas hoje, e as estrelas só brilham quando o sol não está brilhando. Porque quando o sol está brilhando, não há espaço para as estrelas brilharem. Quando Jesus, o sol da justiça, estiver brilhando, não há espaço para homens brilharem.